Hello, how are you? So we are in the class number 3. We are in the third class, right? And today we are going to speak the whole class in English. I'm going to teach the whole class in English. Sometimes in some slides I'll speak in Portuguese because the slides they are supposed to be in Portuguese, but mostly the class I'm going to speak in English, okay? So you can practice your English, your listening as well. The first slide is about how to deal with comprehension texts. I mean, how do we work with texts? So we have had some classes about it, but as we are going to have the next classes mostly about texts, I think it would be nice if we are thinking about how we deal with texts, how we work with texts. So the question is, how do we do when we have the texts? How to deal with comprehension texts? So I'm going to have some tips. So tips in how, when you have a text in front of you, what do you do first? Do you read the whole text? Do you read the questions and then you look for some words that are similar and you try to answer? Or you don't have any rules, so it depends on the text? So sometime what do you do when you have a poem, when you have a song, when you have a cartoon, those strips from comic books? So when you have an article from a newspaper, from a research, how do you do? So I'm going to give you some tips today. And what do we do when you have a text in front of us? The first thing is we have to think about what kind of text do we have in front of us. So if you have an article, if you have a report, if you have an advertisements, if you have a cartoon, if you have a charge, if you have a song, if you have a poem. So we have to consider that we have different gender of texts. We have different types of texts. We have different kinds of texts. So we have to consider that the way the text is done is different. So when you have an article, you have some certain types of vocabulary. When you have a report, when you have an advertisement, sometimes something that it's like more like ironic, sometimes it's funnier. So we have to consider that. So different types of texts that we have to consider is what are the techniques to work with these texts? So what do we do to work with these texts? So I explained to you that we always use mostly two techniques. So the skimming technique and the scanning technique. What is the skimming? We have had this conversation in our classes. I believe it was on the class number 1 or 2 at school, in the classroom, and I explained to you that skimming, the verb to skim is that upper part of the milk that we take out and we drink the rest. So skimming is very superficial. So when we are doing with skimming technique, it's something very superficial. When we are in the scanning technique, we have things, we view things in a more elaborate way. Skimming. What we do when you have a text in front of you, you do a skimming. So you look at the things superficially, you look at the source, you look at the pictures, you look at what kind of, what type of text is it. So number 2, so 1 is skimming, 2 is what type of text
you have. So sometimes it's a poem, sometimes it's a song, because songs are texts. Don't forget that. Songs are text. The lyrics is a text. The lyrics explain something. The lyrics tells you something. So what type of text is it? Is it a song? Is it a poem? So look at what type is the text. Do we have pictures? Do you have some kind of that gives you a tip? What is the text about? And then the third thing is you read the question and you read the alternatives, and then you do the scanning. Scanning is like a scanner. What is a scanner? Do you know what a scanner is? Scanner is a machine that you put a paper, right? And you close the lid of the machine, and then what you do? The machine scans the document. The machine look at every single word, and then you have what is the meaning of that document. So when you scan a text, you have to read the whole thing. So you have to read the text, you have to read the alternatives. What we usually do is we look at the title, we look at the source, we look at the question, the alternatives, and then we come up to a decision. And the decision is, do I have to read the whole text, or I just read a part of a text that it has to do with the question? So that's why you have to follow these 4 steps to decide that if you have to read the whole text or not. So then you come up with a decision, right? So, but you gotta use these 4 steps, because sometimes the source gives you an idea what is the text about. Sometimes the picture gives you an idea, but when you don't have a picture, when you don't have anything else, so you have to come up with a decision. And you have to do this, you have to decide this sometimes very fast, because you don't have time, especially if you are at the vestibular, right? That managing, time management is very important. So then you come up with these 4 techniques. Let's have an example. A real example from ENEM test from 2014. A tall order. So when you come up with the word, these 3 words, what is the title, a tall order, you think about, oh my goodness, what is it? Tall order? You don't have a picture, right? You don't have any picture. You just have here the title. You have the title, a tall order, right? And then you have a subtitle here. You have a title and you have a subtitle. The sky isn't the limit for an architect building the world's first invisible skyscraper. So you have to think about the title, the subtitle, and then you have the source here. You can access in this website, right? At this time, and it was a text that it's adapted. So doesn't say anything else, right? It's from Newsweek. So this kind of information tells you a lot, because Newsweek is a magazine, right? Is also a newspaper. So the Newsweek, probably this is something related to an information that it's happening in this very particular place. So then you have, remember what you have to do, you read the title, you have a quick look at the text, then you read the source, you read the question and the alternatives.
Enem, there's something very interesting about Enem is that the text is in English, but the questions are in Portuguese. I've seen a text in Portuguese with the question and alternatives in English. This might happen, okay? So, what do you have here? O que a gente tem aqui então? Nós temos um texto, nós temos o Enem, eu já falei anteriormente que ele tem essa característica, né? As questões são em português, as alternativas também. Embora com o que eu acabei de falar, eu já vi um texto em português com as perguntas em inglês, tá? Eu já vi, mas é muito unusual, muito incomum. Então, o que nós temos aqui? Vamos ler as alternativas. No título e no subtítulo desse texto, as expressões a tall order and the sky isn't the limit são usadas para apresentar uma matéria cujo tema é... Opa, então o que eu quero saber? Sobre o que é o texto, né? A tall order and the sky isn't the limit. Sky, céu. Tall, alto. Isn't the limit não é o limite. Uma coisa alta que não é o limite? Que o céu não é o limite? Vamos ver então. As inovações tecnológicas usadas para a construção de um novo arranha-céu em Seul. Confissões de um arquiteto que busca se destacar na construção de arranha-céus. Técnicas a serem estabelecidas para a construção de edifícios altos na Califórnia. Competição entre arquitetos para a construção do edifício mais comum do mundo. Construções de altas torres de apartamentos nas grandes metrópoles da Ásia. Bom, então a gente pode chegar a uma conclusão de que esse texto está falando sobre tall, alto, está falando sobre construções, edifícios, tá? Skyscraper é um arranha-céu, tá? Então, essa informação você até pode deduzir da questão A, onde diz arranha-céu, né? Aqui a gente até pode chegar a essa conclusão, assim. Bom, então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que voltar para o texto, e aí, então, conseguir estas informações, né? Então, essa é a ideia. Bom, a ideia aqui hoje nem é a gente estar trabalhando com a resposta, mas é a gente pensar em como que vamos trabalhar esse texto, né? A gente está falando em português porque o slide também tem em português. Então, good for you, dá pra... Se você não entendeu, assim, muitas coisas, deixou algumas coisas no ar, essa é a hora da gente poder entender mais um pouco. Então, vamos voltar para a nossa técnica, né? E agora falando em português. A técnica que a gente sempre fala em sala de aula é como ler o título, ler a fonte. Se tiver um subtítulo, e nesse caso aqui tem, né? Então, a gente lê o título, vê se tem subtítulo ou não, lê a fonte, para a gente tentar deduzir sobre que texto é. Às vezes tem figuras, às vezes é algo assim muito fácil de deduzir, mas como esse não é, né? Então, a gente tem que ler daí as questões, as alternativas e tomar uma decisão. Isso em milionésimos de segundo. Devo ler todo o texto ou não devo ler todo o texto, né? Devo pegar só um trecho, porque às vezes a pergunta é sobre um determinado trecho, ou às vezes a pergunta é sobre o que aquela palavra tem a ver com determinada coisa que a alternativa está pedindo, né? Então, a gente tem que tomar essa decisão. Nesse caso aqui, como está falando sobre um tema, a gente é obrigado a ler praticamente todo o texto, tá? Então, está falando sobre as técnicas estabelecidas para construir esse prédio, sobre o uso da tecnologia, falando sobre, será que é a confissão do arquiteto, sobre como foi fazer esses tipos de edifícios que são altos na Califórnia, não é? Enfim, a gente tem que buscar esta informação. Então,
aí a gente vai precisar fazer um scanning dessa informação, a gente vai precisar fazer uma varredura, que scanner, na verdade, ele faz uma varredura. A gente vai ter que fazer uma varredura nesse texto, certo? Bom, eu quero que vocês façam e me digam na aula que vem qual é a resposta correta, certo? Na verdade, quem já tiver a resposta e vier na aula online, que a gente sempre tem nas quintas-feiras, para alguns é quinta, para outros é terça. Então, quem já tiver essa informação, daí vocês me dizem, tá bom? Que a ideia aqui é a gente trabalhar como trabalhar com o texto. Que tipo de texto que a gente vai poder encontrar? Né? Vocês têm bastante prática, né, em textos em inglês, porque a gente já há algum tempo a gente trabalha com textos. Então, a questão aqui, esses slides são todos em português, então a gente vai switch to português. E é legal a gente falar bastante inglês o máximo possível com vocês, como uma forma de provocá-los, né, para ver como é possível vocês entenderem. Bom, então aqui a gente tem que tipos de textos a gente interpreta, né? Eu selecionei aqui charges, cartoons e tiras, né? O que é charge, que é cartoon, o que é tira, né? O charge, ele se refere a um acontecimento recente, né? Tem um cunho social, esportivo, político, tem diálogos contextualizados, né? Situações. Cartoons, fala de maneira geral, né? Por exemplo, aqui descreve uma causa, ecologia, por exemplo, que tem vários detalhes, né? Às vezes tem diálogo, pouco diálogo, muito diálogo. E tirinha. Tirinha o que é? De história em quadrinhos, comic books, né? Tirinha poderia ser strips from comic books. E geralmente tem, né, 3 quadros e tem um caráter cômico, certo? Bom, aqui é a gente pegar uma cena, e essa questão aqui é de vestibular, viu? Então, o que a gente tem aqui? Vamos pensar agora como a gente trabalharia, né, com uma charge. Como a gente trabalharia com uma figura que tem uma mensagem e o que isso quer dizer? A grande questão da interpretação de texto é que muitas vezes vocês têm que inferir coisas que não estão claras, não está dito claramente, vocês têm que interpretar. Então, como que a gente faria isso? Tem alguns steps, tem alguns passos. Então, a gente se pergunta, o que está acontecendo nessa cena? Né? Então, o que diz ali? Após observar bem a cena e conferir os detalhes, faça essa pergunta. O que está acontecendo nesta cena? Nós temos o quê? Olhem para a cena. E você tem um homem falando com alguém e diz: Look, Polly, it says that people who spend too much time online neglect their other relationships. A pergunta é, quem é Polly? O que ele está olhando? Então, aqui a gente tem que vir com alguns detalhes, né? Este homem parece que passa muito tempo diante do computador. Será? Baseado em que eu posso afirmar isso? Então, vamos olhar. Vamos reparar em alguns elementos que essa figura nos traz. O que a gente tem aqui? A gente tem um computador, a gente tem, vamos prestar atenção nos olhos desse homem, vamos prestar atenção nas xícaras que estão na mesa, vamos prestar atenção na gaiola que tem um pássaro, como é que está esse pássaro, né? Na verdade é um papagaio. Então a pergunta é, quem é Polly? Repara nas olheiras desse homem. Olha as xícaras de café largadas. Vamos ver o outro personagem agora. Como é que está essa ave? Como é que está esse papagaio? Ou essa papagaia? Ninguém sabe. Repara os pratinhos vazios com teias de aranha. Vocês conseguem ver?
gente, né, pensa. Deduzindo, o homem passa muito tempo na frente do computador. Essa ave de estimação do homem morreu. Olha os olhinhos dela, tá assim, ó. Morreu. E os pratinhos estão vazios. Então, a pergunta é, qual a mensagem que essa charge quer transmitir? Né? We have to think about. Que mensagem que ela quer transmitir? Afinal de contas, quem é Polly? Depois que a gente faz esse trabalho todo de observação, né, de tentar interpretar, e isso, gente, é muito rápido. E lembre que tem o time management, vocês têm que saber como vocês vão administrar esse tempo, né? A gente então olha para o texto e a gente vai confirmar. O texto, qual é o texto? É o que está dentro desse bubble, né? Dessa caixinha de texto, né? Look, Polly, it says that people who spend too much time online neglect their other relationships. Então, veja, Polly, ele diz que as pessoas que passam muito tempo online, ou seja, conectadas, elas desprezam seus outros relacionamentos. Uou! O que eu tenho aqui, então? Né? Eu tenho a interpretação do que... Eu tenho uma tradução, né, dessa caixa de texto. E eu tenho uma interpretação do que a figura está me trazendo. E aí eu posso chegar a uma conclusão. E qual seria essa conclusão? Né? A pergunta é qual é a mensagem, né, que eu poderia atribuir a esta mensagem. Então, aqui o nosso trabalho não é de vir com a questão do vestibular. A minha proposta não é que a gente trabalhe com um texto, como a gente sempre trabalha, mas é fazer com que vocês aprendam a fazer uma leitura crítica sobre aquele gênero textual, né? Então, uma leitura crítica é uma leitura onde vocês leem e pensam e vêm com algumas hipóteses e traduzem aquilo que está sendo dito. Não traduzir só do ponto de vista linguístico, mas traduzir, sim, do ponto de vista cognitivo. O que aquilo quer dizer, né? Então, esse trabalho de interpretar é, muitas vezes, mais desafiador, porque você não tem que só ler e entender. Você tem que ler, entender, inferir e deduzir coisas, né? E na maioria das vezes elas não estão muito óbvias. Então, gente, para fazer esse trabalho do ponto de vista linguístico, de interpretação de texto e treinando esse olhar, aí vocês têm um homework aqui na página 26 e 28, 26 e 28, 27 não precisa, 26 e 28, que é para a gente treinar. Quanto mais vocês treinarem, mais feras vocês vão ficar. Lembrem que interpretar texto é como matemática. Quanto mais exercício vocês fazem, melhores vocês vão ficando nesse exercício de deduzir e de interpretar as coisas, né? Os eventos. Estabelecer uma relação entre os eventos, que às vezes estão bastante óbvias, como no caso dessa charge onde vocês tinham as figuras, né? Que elas vão dando sinais. E às vezes é um pouco mais complicado quando você tem um texto que não tem mais nada, né? E aí você tem que usar atalhos mentais para você poder fazer isso, certo? Bom, uma outra charge, né? E essa eu dei algumas diquinhas aqui. Essas keywords, né? São dicas, palavras-chave, que é to grant, wish, hand sanitizer, face masks e toilet paper. Bem atual, bem no momento que a gente está vivendo agora. E vocês precisam saber essas palavras-chave, mas eu digo assim, dentro dessas 5, eu vou dizer que as 3 últimas são as mais importantes. Hand sanitizer,
que é hand sanitizer? É para desinfetar as mãos, então é álcool gel. A gente não fala alcohol in gel, tá? Não fala. É chamado de hand sanitizer. Depois, face masks. Face e mask. Então, face mask. E toilet paper. Paper, toilet, né? Ah, papel de toalete. Não. Papel, né? Para ir to go to the bathroom and use the toilet. Então, a gente usa papel higiênico. Então, e aí tem duas ali, to grant e to wish, que se você souber, é um plus, tá? Se você não souber, vamos ver como é que tá aqui no texto. Então, a gente tem o que aqui no texto? I grant you 3 wishes. 3 wishes. As long as they are not hand sanitizer, face masks or toilet paper. Então, o que vocês têm na figura? Vocês têm o gênio da lâmpada e tem um hélice mortal. E essa pessoa está ali, encontrou uma lâmpada, provavelmente, e aparece do nada o gênio. E aí ele diz o quê? I grant you 3 wishes, as long as they are not hand sanitizer, face mask or toilet paper. Então, 3 wishes. Eu te concedo 3 desejos, né? Não sendo, né? Eles, desde que não sejam álcool em gel, máscaras e papel higiênico. Então, é uma brincadeira com o nosso momento atual, né? Aliás, brincadeiras com o momento atual e textos sobre o momento atual e música sobre o momento atual serão muito utilizadas nos próximos vestibulares, tá? Não tenha dúvida disso. Então, quanto mais você se informar, quanto mais você tiver assim atualizado sobre os acontecimentos, né? Mais informações você terá extras para suas redações, para, né? Para praticamente todas as matérias, né? Ok? Bom, e aí? I wish you a very, very happy weekend. And don't forget, stay home, stay safe. Okay? Kisses. Bye-bye.